Gente, ó, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar o porquê que o Japão é uma... Vou falar porque o YouTube vai reclamar, você usou a palavra suja, você falou palavrão. Mas vamos lá, deixa eu abrir um pouco mais a cortina aqui. Olha só, tô fazendo esse vídeo, cara, eu já fiz um vídeo assim, há uns anos atrás. Eu não lembro quando, mas eu fiz, tá? Por quê? O Japão tem aqueles vezes, problemas do Japão, tá? O Japão é um país sensacional, tem muitas coisas boas sobre o Japão, tá? Mas tem, tá? Tem muitas coisas, tem muitas coisas ruins sobre o Japão, tá certo? Deixa eu arrumar a câmera também porque né, não tá bom assim. O que acontece, cara, com o Japão, velho? Os problemas ruins do Japão é que quando tem um preconceito, tem uma criança judiando de outra, você já sabe onde que eu vou chegar, né? Ninguém faz nada, tá? Então, se você for a pessoa que está sendo judiada, você vai ser judiado e vai ficar por isso mesmo. E o Japão, ele é notório por isso, cara. Tá? Existem alguns órgãos, tá? Aqui no Japão, a prefeitura, por exemplo, que eles tentam inibir, tá? Eles tentam inibir esse tipo de coisa, tá? Eu arrumando a câmera e conversando com você, deve estar te deixando agoniado, mas vamos lá. Eu não vou parar porque eu não quero terminar a minha linha de pensamento antes de fazer isso aqui. Então, tem alguns órgãos na prefeitura, tá, que eles tentam inibir esse tipo de coisa. Tá? Como que eles tentam inibir? Eles tentam colocar programas na escola para punir, tá, os agressores, certo? E aí tem outras coisas que acontecem no Japão também, cara. Tem stalker, o cara que ele persegue uma menina e ela vai na polícia, ela faz todo o processo que ela precisa fazer para se proteger dentro da lei, mas a polícia sabe o que acontece e não faz nada. A não ser que o cara vá lá e acaba ferindo essa moça de alguma forma, tá certo? Caso nada disso aconteça, o cara persegue ela a vida inteira, ela muda de casa, o cara vai de novo, acham que ela mora e não acontece nada. Aqui no Japão, esses são os problemas do Japão. Então, o Japão, fora essas coisinhas, né, no Japão é sensacional, o Japão é bem seguro, né? O Japão é bem seguro, a saúde no Japão é legal, entendeu? Os carros do Japão é bacana, entendeu? Mas tem esses problemas, né? É quando você tem a vida adulta, aí é um pouco mais simples, mas quando você é criança, por exemplo, tem o caso das crianças gerando de crianças, né? Que aconteceu com o meu menino, por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu já também sofri preconceito aqui no Japão, fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Providência tomada. Na época eu não tomei nenhuma providência, porque, sei lá, cara, eu achei que era isso. Porque sabe o que acontece quando acontece esse tipo de coisa com você? Você, isso aí tá bom, não chegou a me causar um dano tão grande assim. Mas com o meu filho, tá, o menorzinho, assim que voltou do Brasil, eu coloquei no futebol. Tinha um menino maior judiando dele. Eu fiquei bravo, né? Aí a mãe do menino pediu desculpa, eu resolvi tirar a criança do futebol. Tirei do futebol os dois, porque estava acontecendo isso. E acontece na frente dos pais, das outras pessoas, e se você, pai, vê o seu filho sendo judiado e você não fala nada, fica por isso mesmo, a criança brincando. Mas não é brincando, o moleque derrubou meu filho e sentou o cacete nele. É o menorzinho. Agora, estava nas férias de verão aqui no Japão, tá certo? Férias de verão no Japão, Erika, ela decidiu mandar o menino para esse clube, chama Katsudo aqui no Japão. Katsudo é que as crianças estão de férias, e aí eles vão para esse clube, crianças de todas as idades lá, tá? E lá eles brincam, eles fazem dever de casa e tudo mais, e tudo mais, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer, né, meu? Não vou ficar explicando em detalhes não, porque é complicado para mim. Meu português está muito ruim. E aí eu falei para ela que no começo, Erika, olha só, eu acho melhor o Josh não ir, porque tem crianças de todo tamanho e tem só uma senhora. Olha, não, tem mais professores lá e tal. Eu falei, não, tem mais. Mas quando eu vou buscar ele, eu só vejo uma senhora, tá? Enfim, ele, todas as férias, os dias das férias que ele foi, tá? Um dia eu fui buscar ele, eu sempre pergunto pra ele, aí, cara, como é que foi o seu dia? Fala pra mim o que aconteceu.
Ele sempre fala, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um dia eu perguntei para ele, aí, cara, como é que foi o seu dia? Ele falou o seguinte, olha, o menino me chutou. Eu falei, quem é que foi esse menino? Aí a gente já estava em casa. Ele me chutou. Quem foi esse menino? Ah, foi um menino grandão. Eu falei, um menino grandão? Tá. Fala para esse menino grandão, para ele não fazer mais isso, que eu vou ficar bravo com ele, tá? E vou ficar bravo com o pai dele também, e com a mãe dele. Tá. Aconteceu, passou. Passou uma semana, passou 2 semanas, sempre perguntando para eles uma coisa, não falava nada. E aí, cara, passou as férias dele inteira. No penúltimo dia desse Katsu, desse clube, eu fui buscar ele, eu percebi aqui da bochechinha dele aqui, assim, ó, tava vermelha, né? O bracinho dele todo arranhado, né? E as costas arranhadas. Aí ele tá tomando o banhozinho dele, eu trouxe a roupa para ele e coloquei na porta do banheiro. E quando eu olho, tem uns roxinhos, cara, tem uns roxos aqui assim na clavícula dele, né? E tem um roxinho aqui assim embaixo, aqui perto da costelinha dele. Falei, caraca, o que aconteceu? Perguntei pra ele, meu, o que é isso aqui? Ah, ele não queria falar a princípio, tá? Aí eu fiquei bravo com ele, falei, o que é isso aqui? Aconteceu aqui? E aí comecei a perguntar dos arranhados e tal, da bochecha. Aí ele falou, ó, esse menino maior, me pegou, ele me deu um murro na cara, me deu um murro na barriga e me deu um murro aqui. Eu falei, como assim? Explica. Eu pedi para ele me explicar. E eu fiquei bravo com ele, porque eu comecei a perguntar para ele, tá? Quantas vezes aconteceu? Ele falou, isso aconteceu. Outro dia ele me chutou, outro dia ele me deu um tapa na cabeça, outro dia ele me chamou de burro, me chamou de idiota, esse tipo de coisa, sabe? Eu falei, mas por que você nunca falou nada? Por que você falou só agora? Ah, porque eu achei que isso era normal, tá? Não é normal. Você está tomando murro na cara, você está tomando tapa na cabeça. E aí eu perguntei para ele, cara, a sua professora, essa senhora, ela viu? Ele falou, viu. Eu falei, onde é que aconteceu esse negócio que ele te deu um murro aqui e um murro na cara? Ele falou assim para mim, foi dentro da classe. Eu falei, onde é que estava a professora? Ah, dentro da classe. E o que ela fez? Aí ela falou, não chega perto desse menino, não, que esse menino ele é meio doido. Tipo assim, mas, porra. Cara, ele vestiu a roupinha dele, tá? Eu peguei ele, levei ele de volta lá nesse Katsudo, nesse clube. E aí, essa senhora, a senhora, cara, sem brincadeira, meu, ela deve ter, cara, entre 75 e 85 anos de idade, tá? Ela não tá mais em condições de trabalhar. E essa senhora, ela tava olhando entre 15 e 30 crianças, tá certo? Só uma senhora. E você entende que não dá para você ficar muito bravo com ela, porque a situação dela é o seguinte, ela tá com mais trabalho do que ela dá conta de fazer. Lógico que você fica indignado porque ela não falou nada, ela não comunicou nada do que estava acontecendo, mas não tem muito o que você fazer. E esse menino que bateu nele, eu não cheguei a ver, mas a Erika viu. A Erika disse que é um menino quase do meu tamanho. Olha, cara, eu tenho 1,75 m, o moleque quase do meu tamanho. Tá? Meu filho é magrinho, não sei se vocês conseguem ver nas fotos, nos vídeos que a gente faz. É magrinho, é franzino, coitadinho dele, cara. Aí eu perguntei pra ele me contar da história. Ele falou, olha, eu briguei com outro coleguinha da mesma classe que ele, mesma idade, mesma série. E esse menino falou pra ele, ó, porque você brigou com esse fulano de tal aqui, eu vou te dar um murro na cara. E foi, deu um murro na cara dele, um murro na barriga. Tá? E isso ficou por isso. Tá? A gente foi, né, nesse Katsudo, nesse clube, e não é de graça, você tem que pagar. Tá? Aqui no Japão não existe nada de graça. Tá? A gente foi nesse clube e eles escondem as coisas. Tá? Esse tipo de coisa, se o seu filho for o filho que apanhou, for o que apanhou, vai ficar por isso mesmo, o filho vai ficar apanhado. Não tem muito o que você fazer, eles escondem as coisas. Tá? Aí eu fiquei preocupado porque o meu filho está na primeira série, e o menino que bateu nele está na quarta série. Tá? Eu fiquei preocupado porque é o seguinte, o menino vai para a mesma escola que ele. Aí assim que ele voltou de férias, eu e a Érica, a gente foi lá na escola e conversou com a professora dele, olha, aconteceu isso, isso e isso, tá? Esse menino da quarta série bateu nele e a gente tem medo de que na hora do intervalo aqui, esse menino volte a judiar dele, porque pelo que parece, isso aconteceu não só uma vez, né? Todas as vezes que esse menino foi no mesmo dia que ele para o clube, esse menino bateu nele, tá? Por alguma razão ou outra bateu nele. O fato de ter batido nele, para mim, o problema único é que é o seguinte, o menino está na quarta série, então quer dizer que assim, o menino tem muito mais força, tem muito mais, sabe a inteligência, a diferença de inteligência
tamanho e força de um menino na quarta série e um menino na primeira série é bem diferente, tá? E tem esse problema, tá? Não tem, eu usei a palavra em inglês, power balance, não sei falar em português, cara, mas não tem aquele balanço, aquele equilíbrio de força, tá? O meu filho é menor e ele é muito maior, por isso que ele bateu nele, tá? Geralmente é assim que acontece. Nunca é um do mesmo tamanho do outro, indo lá e junta dois, três, quatro, para judiar de um só. É assim que acontece. Esse que é o grande problema. E aí a professora ela foi muito prestativa, ela falou, olha só, a gente não mistura as séries. Vai todo mundo da primeira série junto, da segunda série junto, não mistura. Então aqui você pode ficar tranquilo. E a professora do meu filho tentou resolver o problema. O que aqui, aonde meu filho estava indo, que aconteceu a situação, ninguém nem ligou. Tá? Aí ela conversou com meu filho para saber mais informaçãozinha dele, né? Porque sabe como é que é, né? Ela tem que saber perguntar para a criança o que aconteceu e ela procurou a criança da quarta série para conversar com ele também para saber o que aconteceu. E aqui, onde aconteceu o fato, né? A gente não teve nenhum auxílio, a gente não conversou com os pais da criança, tá? Para conversar com a criança, para não fazer esse tipo de coisa com uma criança menor, tá? Porque é abuso, do meu ponto de vista é abuso, tá? Quando uma criança muito maior está fazendo isso com a criança menor, é abuso porque a professora sabe, a escola sabe, mas ninguém está fazendo nada, está deixando acontecer. Tá? Até que aconteça uma coisa mais terrível, que aí é a hora que a polícia se envolve, que aí as pessoas começam a falar, mas eu não sabia, mas sabia. A gente foi na prefeitura, nesse programa da prefeitura, e a gente conversou com a pessoa da prefeitura, o que aconteceu, que meu filho sofreu esse abuso, as férias dele quase toda, tá? E a professora é uma senhora de idade, tá? Ela não tem condições de estar sozinha tomando conta desse monte de criança, tá certo? E quando a gente foi procurar informação sobre o que aconteceu, ninguém informou nada, tá certo? Eles tentam, eles fazem uma coisa assim, tipo, as crianças brigaram, mas foi isso. Mas assim, as crianças não brigaram. O menino maior, né, veio, esbufeteou meu filho, entendeu? Isso não foi só uma vez e ninguém fez nada, porque assim, se não tem a consequência, vai continuar acontecendo. Tá certo. A professora da escola conversou com o menino, aí o menino falou para ela, porque ele não sabe as regras lá do clube e ele tá fazendo coisa errada, eu batia nele. Pô, cara, sério? Enfim, aqui no Japão tem esses problemas, é por isso que o Japão é uma, entendeu? Porque quando esse tipo de coisa acontece, ninguém toma providência nenhuma. Se você está aqui no Japão, tá, e você tem filho indo para a escola, ou filha, o que é pior, porque menina, aqui no Japão esse tipo de coisa é uma coisa comum. Isso aconteceu agora com meu filho, o menino da quarta série bateu nele, e eu sei que vai voltar a acontecer. Outras crianças vão fazer isso. Por isso que eu vejo, aqui na região tem estrangeiros que as crianças vão para a escola. O irmão mais velho vai buscar o moleque no ponto, o moleque deve ter, sei lá, uns 10 anos de idade, deve estar na quarta série. Ele vai buscar e a mãe vai levar. Porque as crianças aqui, existe uma certa covardia, eu quero dizer que existe uma certa covardia, tá? Junto o grupinho para judiar de um só, tá? O maior para judiar do menor. Geralmente quando você vê um cara querendo brigar, ele não quer brigar com um cara do mesmo nível que ele sabe que ele vai ter uma luta, tá? Ele vai brigar com um cara mais velho, um cara mais fraco, porque tem uma certa covardia, o que me deixa muito puto da vida, cara. E é uma coisa que assim, a gente tem que aceitar. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para quê? Para compartilhar com vocês que estão no Brasil, que, né, a gente, lógico, para mim eu faço questão de compartilhar as coisas do Japão, que é bacana sobre a cultura e tal, mas tem essa parte da cultura que japonês, eles deixam esse tipo de coisa acontecer, tá? E como, acho que foi em 2011, 12, aconteceu um caso de uma menina sendo judiada, que ela acabou, né? E acho que foi uma banda, um cantor americano, fez uma campanha no Facebook, e desse ponto para cá, eles tomaram essa atitude de tentar minimizar esse tipo de problema.
mas ainda acontece. Olha, aconteceu com a Érica, aconteceu com o irmão da Érica, acontece. Essa região que a gente mora aqui de Ibaraque tem muita tranqueira, tá? Tem muita tranqueira. Lógico que a gente mora mais no interior e a cidade tem um pouco mais de condição financeira, mas mesmo assim tem muita tranqueira, tá? Gente mal educada, entendeu? E as crianças, meu filho, cara, ele vai para a escola, ele volta falando tanto palavrão, velho, tanta tranqueira em japonês, e qualquer coisa que você fala com ele, ele fala uma bobagem, você tem que colocar, cara, você não pode fazer esse tipo de coisa. Enfim, compartilhei com você que está no Brasil, que está assistindo, você que está aqui no Japão, se suas crianças, sua criança vai, né, tenta conversar com ele para saber se acontece, porque isso é uma coisa no Japão corriqueira demais, entendeu? Na creche nunca aconteceu o que é interessante demais, é, porque as crianças elas vão dar, se você coloca seu filho na creche, ele entra nesse grupinho aqui de 2 anos de idade, ele vai até os 5, 6 anos de idade com o mesmo grupinho, não muda, que é bacana demais, né? Na escola já é diferente, ele mistura com um pouco de cada escola, cada creche, né? Da creche do meu filho estava aqui, da creche daqui, da creche de lá, então assim, mistura criança que foi bem educadinha com criança que é bem tranqueira, entendeu? Gente, olha só, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu queria compartilhar com vocês essa situação que ah, aconteceu na minha vida, essas últimas 2 semanas. Eu não tenho dormido direito porque, assim, nesse último mês, tem acontecido bastante coisa que não é tão prazerosa na nossa vida. Sabe como é que é, né, cara? A gente começa a envelhecer, passa dos 40, e daí a gente começa a ter muita perda, né, na vida da gente, né? Eu tenho acho que é uma frase que até os seus 40, é, tudo é soma na sua vida, passando os 40, começa a subtrair, você começa a perder pessoas, amigos, né, familiares e tudo mais, e ter esse tipo de probleminha, que às vezes parece que não, mas afeta, porque assim, você não quer que o seu filho sofra, entendeu? Você não quer que uma pessoa que depende de você sofra, então você tenta fazer o máximo possível para ele ter uma jornada tranquila na vida dele, principalmente porque assim, eu não passei por isso, e olha só, eu cresci na periferia, cara, entendeu? Assim, eu cresci sem muita coisa na minha vida, mas eu não passei por isso. Talvez porque a gente que cresce na periferia, a gente cresce um pouco mais sagaz, entendeu? E aí, esse tipo de coisa não aconteceu na minha vida, de ter crianças judiando de mim. Porque, assim, uma coisa que minha mãe falava para mim é o seguinte, ó, se você apanha na rua, quando você chegar em casa, você apanha de novo. Então, assim, a gente brigava de qualquer jeito, brigava sujo. E o meu filho é bobinho. As crianças aqui no Japão, pelo menos as minhas crianças, são bobas demais, cara. Eu levei pro Brasil, o pessoal do Brasil percebe que eles são bobos demais. Entendeu? Eles são muito bobos. Eles não têm aquela malícia que as crianças do Brasil têm. Tá? Inclusive, eu falei isso já algumas vezes, vou falar de novo, antes de terminar o vídeo aqui. Eu fui levei no futebol, eu fiquei preocupado porque as crianças no futebol lá, as crianças, aquela malícia, sabe, aquele jeitão das crianças do Brasil, assim, mais maliciosa, sabe, né? E foi bacana que o pessoal da escolinha de futebol, tá, tratou super bem, eles educam as crianças enquanto as crianças estão com eles, para eles ensinarem elas a jogar futebol. Tá? Então, assim, se o moleque ele der uma chegada mais dura no outro moleque, ele já te, não, você não pode brincar assim, que você pode machucar ele, fica de fora, hoje você não joga mais, entendeu? E aí, eu levei minhas crianças, eu falei, cara, isso não vai dar certo, porque minhas crianças são fraquinhas, né, cara, não tem aquela malícia. Aí eu conversei com o professor, falou, não, fica tranquilo, não tem problema nenhum, né? Aí chamou as crianças já, falou, essas crianças aqui, eles não falam português. Enfim, cara, eu fiquei muito feliz que no Brasil a gente tem esse cuidado com as crianças, que aqui no Japão, infelizmente, eles têm cuidado, mas não tem ao mesmo tempo, porque quando as crianças começam a brigar, eles não tentam resolver o problema, porque assim, se não tem consequência, vai continuar acontecendo, tá? Até que o pai ou outro pai vai lá e fique bravo e tenta procurar uma ação da prefeitura, entendeu? E assim, eu achei
super de mau gosto que os pais desse menino da quarta série não quis conversar com a gente para me falar se eles sabiam ou não o que estava acontecendo e por que que a criança continua, criança da quarta série, batendo numa criança da primeira série, tá? Então é isso aí. Gente, olha só, se você assistiu o vídeo e você gostou, você comenta. Cadê minha outra que comenta? Né? Se você não é inscrito, quer se inscrever, você clica lá e se inscreve. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Tchau.